Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 11 do livro de Daniel é uma das passagens mais detalhadas e complexas de toda a Bíblia, apresentando uma profecia que abrange uma longa série de eventos históricos, principalmente focados nos conflitos entre os reis do norte e do sul. A profecia é tão precisa e específica que muitos estudiosos a consideram uma das mais impressionantes provas da inspiração divina das Escrituras. A visão revela as lutas pelo poder que ocorreriam na região do Oriente Médio, especialmente envolvendo os impérios que sucederiam o Império Persa e culminando em uma descrição do tempo do fim. O capítulo começa com uma referência a eventos anteriores. O anjo que falava com Daniel menciona que ele havia se fortalecido no primeiro ano de Dário, o Medo, indicando que ele já estava ativo na proteção e orientação do reino de Deus. A partir daí, ele começa a descrever em detalhes os eventos futuros. A profecia se inicia com a menção de 3 reis que se levantariam na Pérsia após Ciro, seguidos por um quarto rei que seria o mais rico de todos e que em seu poder despertaria todo o reino contra a Grécia. Esse quarto rei é geralmente identificado como Xerxes Pers, que governou de 520 a 545 anos antes de Cristo e foi conhecido por sua enorme riqueza e por sua campanha fracassada contra a Grécia. Depois, a profecia salta para a ascensão de um rei valente, que governaria com grande domínio e faria o que quisesse. Este rei é identificado como Alexandre, o Grande, que conquistou rapidamente o Império Persa e estendeu seu domínio por vastas regiões. No entanto, a profecia continua dizendo que, quando ele se levantar, seu reino será quebrado e dividido para os 4 ventos do céu, mas não para seus descendentes. Isso se refere à morte prematura de Alexandre em 323 anos antes de Cristo e à subsequente divisão de seu império entre seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, que não eram seus descendentes. A partir deste ponto, a profecia se concentra nos conflitos entre 2 dos reinos que surgiram da divisão do Império de Alexandre: o Reino do Norte, governado pelos Seleucidas, e o Reino do Sul, governado pelos Ptolomeus no Egito. O rei do sul inicialmente faz referência a Ptolomeu Soter, que estabeleceu a dinastia ptolomaica no Egito. O rei do norte refere-se aos governantes seleucidas, com Seleuco Nicator sendo o fundador dessa dinastia. A profecia detalha uma série de alianças, traições, guerras e intrigas entre esses 2 reinos, com ambos tentando se sobrepor ao outro. Por exemplo, há a menção de uma tentativa de aliança por meio de um casamento, quando a filha do rei do sul é dada em casamento ao rei do norte. Mas essa aliança falha. Isso é visto como uma referência histórica a Berenice, filha de Ptolomeu II de Filadelfo, que foi dada em casamento a Antíoco Gonnes, rei do norte. No entanto, essa aliança acabou em tragédia quando Antíoco Gonnes retornou à sua primeira esposa, Laodice, que posteriormente envenenou Berenice e seu filho. A profecia continua descrevendo os sucessores desses reis, incluindo a ascensão de Antíoco III, o Grande, que conseguiu restaurar o poder do Reino do Norte por um tempo, mas que também enfrentou derrotas e perdas, especialmente em suas campanhas contra Roma. A visão menciona como ele seria derrotado e como tentaria conquistar o Egito, mas acabaria falhando. Eventualmente, a profecia chega a um dos personagens mais infames da história do período intertestamentário, Antíoco IV Epifânio. Ele é descrito como um rei desprezível, que não foi inicialmente considerado para o trono, mas que tomou o poder por meio de engano e intriga. Antíoco IV é conhecido por sua tentativa de helenizar a Judéia, impondo a cultura e a religião gregas ao povo judeu, e por sua profanação do templo em Jerusalém, onde colocou uma estátua de Zeus e proibiu a prática da religião judaica. Este evento é conhecido como a Abominação Desoladora. O capítulo descreve como Antíoco IV se exaltaria acima de todos os deuses e falaria coisas terríveis contra o Deus dos deuses. Ele teria sucesso por um tempo, mas enfrentaria a resistência de um pequeno grupo de judeus fiéis que se oporiam à sua tirania. Estes são vistos como os Macabeus, que lideraram uma revolta contra o domínio seleucida e eventualmente conseguiram restaurar a independência religiosa em Judá.
O capítulo continua descrevendo os feitos desse rei do norte, como ele continuaria a conquistar e oprimir, mas também como enfrentaria problemas em casa e no exterior. Eventualmente, a profecia aponta para um tempo de fim, onde a ira desse rei culminaria em uma grande batalha. Mas ele seria destruído sem ajuda de mãos, indicando uma intervenção divina ou uma morte misteriosa, como de fato aconteceu com Antíoco Arthur, que morreu de uma doença súbita e inexplicável. O capítulo 11, com todas as suas complexidades e detalhes, oferece várias lições importantes. Primeiro, ele nos mostra a soberania de Deus sobre a história. Apesar das intrigas, traições e conflitos humanos, Deus tem um plano e um propósito, e Ele está no controle, guiando os eventos para cumprir suas promessas. Segundo, o capítulo revela a luta constante entre o bem e o mal, entre os poderes que se levantam contra Deus e seu povo e aqueles que permanecem fiéis a Ele. A resistência dos judeus fiéis durante o reinado de Antíoco IV Epifânio é um exemplo da perseverança e da fé em meio à perseguição. Terceiro, a profecia das abominações desoladoras nos lembra que o povo de Deus pode enfrentar tempos de grande tribulação, mas que esses tempos são limitados e controlados por Deus. No fim, a justiça de Deus prevalecerá e os ímpios serão julgados. Finalmente, o capítulo aponta para um futuro ainda mais distante, além dos tempos de Antíoco IV, sugerindo eventos que se cumpririam no tempo do fim, onde uma figura ainda mais poderosa e maligna se levantaria, mas que também seria derrotada pelo poder de Deus. Isso serve como um aviso e um encorajamento para todos os crentes, lembrando-nos de que, embora enfrentemos tribulações, o reino de Deus prevalecerá, e ele estabelecerá a sua justiça final. O capítulo 11 de Daniel é, portanto, uma peça central na compreensão da história profética, conectando eventos passados e futuros e mostrando a mão soberana de Deus em ação através dos reinos e das eras. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.